Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é dia 21 de fevereiro de 2022, segunda-feira. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 9, versículo do 14 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estava rodeado por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com ele. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correram para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga no chão e ele começa a espumar, e range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: podes? Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre neles. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou pela mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, depois de Jesus ter subido ao monte, com Pedro, Tiago e João, ter se transfigurado diante dele, Jesus desce da montanha e ali nós vemos que os discípulos estavam ali discutindo com os mestres da lei. E Jesus quer saber o que é que está acontecendo, qual o motivo da discussão. Então, alguém diz: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito atraca, joga no chão, começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi para os teus discípulos a expulsar o espírito, mas eles não conseguiram. E nós vemos aqui Jesus falar: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Jesus fala da falta de fé, de acreditar. E aquele espírito impuro, no final Jesus vai dizer aos discípulos que precisa de ter a oração. A oração é o ponto principal para que eles pudessem expulsar o espírito impuro. Mas Jesus vai mandar trazer o menino e ali nós vemos a manifestação do espírito maligno naquele menino. O menino se joga no chão, começa a rolar, espumar pela boca. Jesus quer saber do pai da criança, desde quando ele é assim. E o pai da criança vai dizer que desde criança o espírito imundo já lançou ele no fogo e na água para tirar a sua vida dele. E aqui nós vemos uma palavra que chama a atenção de Jesus. O pai vai dizer:
Podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós, ajuda-nos. O pai, desesperado, e vê o seu filho naquele estado, de ter levado, ele já tem uma fé, porque leva os meninos até os discípulos, mesmo que os discípulos não consigam fazer os exorcismos, mas ele confia que Jesus pode fazer esse exorcismo, que Jesus pode curar o menino. E ali, pelo que o pai fala, se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós. E Jesus vai dizer, se podes, tudo é possível para aquele que tem fé. E aí nós vemos essa fé amadurecer nesse homem. Esse homem vai dizer, eu tenho fé, mas ajuda na minha falta de fé. Ele quer amadurecer mais na fé. Ele precisa mergulhar em águas mais profundas na fé, para que eles possam verdadeiramente, amadurecido na fé, confiar plenamente o seu filho ao Cristo Jesus. E aí, Jesus vai ordenar fazer o exorcismo, vai fazer a expulsão do demônio da vida daquele menino e dando uma sentença. Jesus diz que ele nunca mais entrará naquela criança. Nunca mais aquele espírito imundo atormentará aquela criança. E ali, aquele menino, quando o espírito impuro, o demônio sai daquele menino, ele fica aqui como morto. Mas Jesus o toma pela mão. Jesus devolve uma nova vida, dá uma nova vida àquela criança. E aqui para nós precisamos entender que muitas vezes o demônio causa tantas perturbações em nossas vidas. Nós vemos aqui, no caso dessa criança, mas quantas outras coisas o demônio faz em nossa vida, nos afastando dos caminhos do Senhor, dos caminhos da salvação. Nós somos como os prisioneiros do maligno e é Jesus quem nos liberta, é Jesus quem nos dá uma vida nova. Portanto, meus irmãos, como Jesus vai responder aos discípulos os seus questionamentos, porque nós não conseguimos expulsar o espírito, Jesus vai dizer, essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. A oração, meus irmãos, é o alimento da nossa fé. É a fé com que faz com que nós possamos mover as montanhas, verdadeiramente através da fé, acreditando em Cristo Jesus como nosso Salvador, como nosso Libertador, é que pela nossa fé, é o que Jesus nos fala, tudo é possível para quem tem fé. Aos discípulos falou, se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, falaria para a montanha, lança-te ao mar, e ela obedeceria. Que nós também deixemos de ser essa geração incrédula e passamos, através da oração, sermos alimentados na fé do amor de Cristo, esse Cristo que nos liberta e nos dá uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada semana para cada um de nós.